Eu consigo saber o seu perfil de investidor sem mesmo pedir para olhar sua carteira de investimentos. Com apenas algumas perguntas a gente consegue descobrir isso e eu vou te mostrar que vai muito além de preencher aquele formulário Suitability. Então, fica comigo nesse vídeo e não pense que é algo clichê, que você já sabe. Vai falar de perfil de investidor conservador, moderado, arrojado, mas vai muito além de só saber disso. Vou começar te fazendo algumas perguntas que não tem nada a ver com aquele formulário Suitability, mas não deixa de ser importante responder aquelas perguntas. Porém, a gente não descobre o seu perfil só apenas olhando o seu patrimônio, olhando quanto de dinheiro você tem. E sim, vendo o seu comportamento. A primeira pergunta que eu vou te fazer, às vezes está acontecendo e você nem percebe, que é o seguinte: você fica abrindo a sua corretora todo dia ou toda semana para ver quanto que tem de dinheiro, se está rendendo, se você está ganhando, se está perdendo? Você fica naquela ansiedade de abrir sempre, de fiscalizar ou não? Porque se sim, você não é investidor de longo prazo. Sinto muito te falar. Investidor de longo prazo não fica se preocupando com oscilações de curto prazo. Não fica desesperado todo dia querendo abrir a sua corretora de investimentos, ver cada centavinho que rendeu ou cada centavo que perdeu. E se perdeu cada centavo, já pensa logo em resgatar aquele dinheiro, em tirar. Primeira pergunta então é essa. Depois eu vou começar a dizer mais características sobre cada tipo de perfil, mas primeiro vou perguntar todas as perguntas que eu tenho aqui. A segunda pergunta: como é a sua reação à perda? Você diz que se arrisca, você diz que quer se arriscar mais, mas quando começa a perder, quando vê o seu dinheiro no vermelho, você já pensa logo em tirar, ou então fica meio desesperado. Aceitar o risco na teoria é fácil, difícil é na prática. Você já entende o conceito de aversão ao risco, identificou o tipo de comportamento seu? Lembrando que depois eu vou dizer qual é o perfil de investidor para cada uma dessas perguntas. Estou perguntando agora no geral, rapidão, mas depois vamos passar por todas elas novamente. A próxima pergunta: você ainda é aquele tipo de investidor que procura um investimento seguro, sem risco e com alta rentabilidade? Ou seja, é aquele investidor com a ilusão do investimento perfeito? E sempre tem gente que pergunta qual é aquele investimento que está rendendo bem, que vai me dar dinheiro, mas sem risco, hein? E com segurança. Aí quando a gente vai lá e fala um tipo de investimento que é o mais próximo disso, como por exemplo Tesouro Selic, a pessoa fala, tá rendendo pouco. A pessoa não tem nem noção de que o Tesouro Selic está rendendo muito bem, 15% ao ano, porque os nossos juros estão altos. E é esse o tipo de pessoa que cai em golpe, que acredita nessa mil maravilha e aí vai lá e perde dinheiro pra largar de ser besta, né? E não é nem falta da gente avisar. Muitas vezes essa pessoa tá ciente de que existe risco e retorno. Ela tem que entender que quanto mais risco você corre, a tendência é ganhar mais retorno. E quanto menos esse investimento rende, mais seguro ele é. Agora, se uma pessoa chega para você e fala, olha só, vou te vender um investimento aqui que está rendendo 30% ao ano ou 60%, como foi o caso de uma pessoa que eu já conversei, ela estava investindo em algo que rendia 60% ao ano e me disse que era sem risco. Aí eu perguntei, mas com base em qual indicador, em qual benchmark está seguindo, né? Porque tem a taxa Selic, o CDI, a inflação, que são indicadores para acompanhar o desempenho da nossa carteira. Aí a pessoa não sabe nem responder. Não sei não, acho que nenhum, acho que não tá seguindo nada não, é lá o negócio que a pessoa me vendeu. Não está disposto a ouvir a opinião de uma pessoa que sabe daquele assunto. E aí bate de frente, acha que a pessoa tá querendo que você investe em algo que tá rendendo menos. E aí depois vai lá e perde dinheiro de novo. Tem que perder mesmo pra ver se larga de ser besta. Próxima e última pergunta, a quarta. Quando você pensa em investir, a sua cabeça vai direto pra renda, dividendos, gerar um tipo de aluguel com fundos imobiliários ou ações? Ou você primeiro tá pensando em construção de patrimônio, em segurança, tentando identificar qual é o seu perfil de fato? Como que é, né? Me responda essa pergunta também. E agora que você respondeu todas essas perguntas, espero que tenha respondido, senão não vai adiantar de nada, por favor, então responde. Vamos agora identificar qual é o seu perfil de investidor. Então, por exemplo, se você se identificou quando eu falo que você mais olha a sua corretora do que acompanha os seus investimentos, ou seja, você vigia o seu investimento. Todo dia você está abrindo a corretora, ao invés de acompanhar às vezes, provavelmente você está agindo como uma pessoa que faz day trade. Aquela pessoa que fica o dia inteiro na tela do computador, achando que está arrasando, tem que ficar vigiando o investimento, porque se cair, ai meu Deus do céu, tô perdendo dinheiro. Investidor de longo prazo não acompanha a corretora todo dia. Tanto é que já tem estudos que mostram que uma pessoa
que morre e deixa a carteira parada ganha mais dinheiro, né, no longo prazo do que uma pessoa que fica vigiando toda hora, porque quando você vigia, a tendência é que você mexa nos seus investimentos e às vezes sem necessidade. Para que continuar com esse comportamento? E se você se identificou, aceita isso logo de uma vez e muda os seus investimentos, muda o tipo de comportamento seu, que daí você vai ganhar muito mais dinheiro, né? Ou melhor, deixar de perder tempo também. Se você se identificou com essa primeira pergunta, isso revela ansiedade, revela também uma incompatibilidade com o risco e um perfil conservador mais disfarçado. Significa então que você precisa mudar o seu perfil de investidor naquele formulário Suitability, por exemplo, precisa se encaixar aqui até você ter mais maturidade, ter mais conhecimento, conseguir se controlar. Tem que entender, né, o seu tipo de comportamento, tem que avaliar suas reações. Avaliando a segunda pergunta agora, como que é a sua reação à perda, ao risco? Aqui é onde a gente vai separar o investidor maduro com seus investimentos para um iniciante. É onde você descobre a sua maturidade emocional. Será mesmo que você é um investidor arrojado ou você só está no discurso, no papinho furado mesmo? Porque na prática a coisa é outra. Eu conheço uma pessoa, ela mesma me contou o que ela fez, investiu em Bitcoin, pouquinho mesmo, né? Só que na primeira queda ali, quando ela viu que estava caindo demais, para não perder tudo que ela tinha investido, o pouco que ela tinha investido, né? Porque é assim que começa mesmo, com pouco, ela foi lá e vendeu tudo, resgatou e colocou em algo mais seguro, porque ela conseguiu entender, não teve a cabeça dura e entendeu e não investiu mais naquele momento em Bitcoin. Mas percebe que essa pessoa teve a maturidade de entender que ela é um perfil mais conservador, experimentou aquela oscilação e aí identificou que aquilo não era para ela naquele momento. Tem que ter mais maturidade. Agora, se uma pessoa fala assim, eu vou investir tudo em Bitcoin, que eu também conheço um caso assim, quer investir, vendeu casa, na verdade, vendeu casa, imóveis, várias casas que tinha, colocou tudo em Bitcoin. Aí vai lá, o ativo cai, porque quando oscila demais, o risco é maior, a volatilidade é maior e a chance de você ter mais retorno também é maior. Mas a chance de você perder muito mais do que você queria ou do que você aguentaria perder também é muito maior. E aí, essa pessoa ou aguenta o risco ou vende. E aí, o que você me diz sobre isso? Você já experimentou isso na pele? Já vivenciou oscilações como essas? Passou por crises? Viu a sua carteira derretendo? O que você fez? Reagiu com calma? Teve maturidade emocional ou como? Se caso você teve a paciência, não se desesperou, aí sim, meu querido, você é um investidor arrojado, tá pensando em longo prazo, não tá preocupado ali com as oscilações de curto prazo. Mas se caso você já ficou meio assim, eu acho que eu vou tirar, já ficou com o pé atrás, aí vamos repensar. E quando a gente fala nisso, eu não tô dizendo que você vai regredir. Se eu voltar para um perfil moderado ou se eu voltar para o perfil conservador, eu estou regredindo. E não, você apenas está escolhendo o melhor investimento para você naquele momento. Porque o investimento pode ser o melhor do mundo. Se for para a pessoa errada, no momento errado, para o perfil errado, você vai perder dinheiro, você vai se frustrar. Que daí já entra naquela terceira pergunta que eu fiz, né? Será que você está buscando um investimento perfeito? E aqui é onde a gente vai descobrir o seu nível de educação financeira. Será que você está preparado para identificar algum tipo de golpe? Como que está a sua expectativa em relação aos investimentos? Se eu te falar assim, o investimento mais seguro que tem está rendendo 1% ao mês. A pessoa vai lá e me fala, nossa, só isso? Aí eu já percebo de cara que essa pessoa está querendo se arriscar, sendo que ela não pode, sendo que não é o momento dela, porque ela não tá nem entendendo o que ela tá falando. Então aqui é onde a gente vai revelar o seu nível de inteligência financeira, de educação financeira. Se caso você se identificou, você é conservador, é iniciante, não tem nem por que você pensar em investir em renda variável, ou pensar que é perfil moderado. Não, eu quero correr um tipo de risco sim. Na verdade, galera, perfil moderado é aquilo, né? Meio termo, tá em cima do muro, então tem que escolher um lado, e pra mim é mais pra conservador do que arrojado de fato. Ou você é conservador ou arrojado. Na minha opinião é apenas isso, ou sim ou não, né? É tipo isso. E a última pergunta que eu te fiz é em relação ao foco de investir pensando em renda ou pensando em construção de patrimônio. Então aqui é onde a gente vai revelar a sua fase financeira. Se você está pensando já em receber uma renda, você tem que se lembrar que os investimentos vão te dar retorno no longo prazo. Então pode ser que a sua expectativa seja de receber uma renda rápida e alta no curto prazo, só que isso não acontece. Uma renda alta no curto prazo
Só se for golpe mesmo, né? Então aqui você vai descobrir se você tá focando em renda ou em patrimônio. E se você estiver focando em patrimônio, você já tem um perfil de longo prazo, está pensando em construção concreta. Agora, se você não está sabendo identificar isso, não sabe o que você quer da vida. Ah, eu quero ganhar dinheiro, mas eu também quero construir. Ah, mas eu não quero esperar lá na frente para eu receber esse dinheiro. Então, calma lá, vamos identificar, vamos estudar, desacelera aí, não faz bobeira para não perder dinheiro. Porque afinal de contas, galera, é assim que muita gente perde dinheiro. Então vamos resumir. Se você se identificou com mais controle, menos tolerância à perda, tá buscando por mais segurança, você é mais conservador. Até porque se você tá começando a investir agora, aí sim você é conservador. Tem que entender isso também. Não adianta você tá começando e já querer partir para renda variável porque o fulano falou que aquela ação tá rendendo muito e que tá no momento certo de comprar. Pode estar no momento certo para ele. Próximo, se você se identificou com tolerância maior ao risco, mas ainda assim se sente desconfortável quando começa a perder, ou então precisa ainda ficar olhando a sua corretora de forma mais frequente, aí você pode ser considerado mais moderado. E aí, nesse caso, né, mais para conservador no caso, porque eu disse, né, meio termo ali não diz muita coisa, ou é um ou é outro. Só que lá no formulário Suitability tem esse perfil de investidor, então você pode ser sim moderado. Agora, se você consegue ver um valor alto cair, entende mais de risco, não age por impulso, você tem mais a tendência de ser um perfil arrojado. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou dizer a porcentagem ideal para você alocar em cada perfil de investidor. Se você é mais conservador, cerca de 80% da sua carteira deve ser investido em renda fixa. Aí depois que você já investiu em vários investimentos de renda fixa, já tem reserva de emergência, você começa a pensar em investir esses 20% em renda variável. Tudo com calma então, porque renda fixa e renda variável são duas categorias. Dentro delas existem vários investimentos. Dentro da renda variável tem Bitcoin, ações, investimentos em dólar, ETFs. Então, 80% para renda variável, se caso você é um perfil arrojado, e 20% para renda fixa. Mas o que eu diria? Eu acredito que não é tão inteligente você alocar mais de 50% da sua carteira em renda variável. Então, eu acredito que para você ser um perfil arrojado, mas com risco calculado ali, você pode alocar até 50% em renda variável. Porque se caso tudo ali der errado, você tem os outros 50% na renda fixa. 50% ali, que já é a metade da sua carteira, pode ser investido em renda variável caso você seja um perfil arrojado. E até mesmo moderado, tá? Então o perfil moderado também vai se enquadrar nessa porcentagem aqui. Só que existem investimentos que são para perfis arrojados quando a gente fala ali de renda variável. Tem investimentos que um perfil arrojado, um investidor qualificado ou profissional vai investir que um investidor moderado ou conservador não vai. Galera, e para finalizar, vou falar aqui rapidão dos tipos de investidor, que é algo diferente de perfil de investidor. Existem dois tipos de investidor, o qualificado e o profissional. Para o investidor qualificado, existem alguns tipos de investimento que está escrito para investidor qualificado, ou seja, exige que você tenha esse tipo de investidor. E para ter isso, você precisa ter mais de 1 milhão investido e atestar por escrito. Senão você vai estar fugindo do tipo de investidor seu. E para ser um investidor profissional, ou você precisa ter certificação, trabalhar no mercado, ou então precisa ter mais de 10 milhões investidos e atestar por escrito também. Galera, então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei, eu espero que você tenha se identificado. Aproveita e já deixa nos comentários aqui qual pergunta te incomodou mais, pra gente ver onde que você tá errando e podendo até mesmo estar perdendo dinheiro por isso. Então, gente, eu espero ter ajudado, e meu nome é Isadora Cecília, e esse é meu canal Eu Tô Rica, que tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo, tchau!